Boa tarde. Hoje, nessa quarta-feira, nós vamos falar sobre mudanças. E hoje, Fabiola, seja bem-vinda, de Leão. Hoje nós vamos falar sobre mudanças e hoje vocês vão ver um outro lado e uma visão muito diferente de o porquê que muitas vezes nós não conseguimos concluir com os objetivos que a gente tem. Me falem aí, alguma vez, Ana Paula, seja bem-vinda, alguma vez vocês já se viram nesse lugar de querer algo, desejar algo, saber exatamente o que quer, mas não conseguir? Não conseguir chegar a caminhar e chegar nesse lugar? Já aconteceu com vocês? Hoje, até o final, fiquem até o final para vocês verem, porque eu vou construir aqui um raciocínio para vocês conseguirem compreender o que tem por trás desse bloqueio que muitas vezes a gente não consegue avançar. Me dizem aí se vocês estão me ouvindo bem, se a voz tá ok. Eu tô um pouquinho fanha, porque eu tô um pouquinho gripada desde semana passada. Até semana passada eu não fiz a live, por esse motivo. Mas me dizem aí se o som tá ok, se estão conseguindo me ouvir, pra gente já continuar aqui e falar o que eu preparei pra vocês hoje, que eu tenho certeza que vai fazer com que vocês olhem de uma forma mais ampla para esse bloqueio. Perfeito, então, Fabiola. Então, primeiramente, meu nome é Kellen Queiroz, eu trabalho com desenvolvimento pessoal para conseguir fazer com que você atinja os seus objetivos de vida, se tornando uma pessoa mais autoconfiante através de se conhecer. Então, você se conhecendo, você vai conseguir ter a autoconfiança necessária para ter a vida que você deseja. Solzinha, seja bem-vinda. Então, vamos iniciar. Por que muitas vezes a gente olha e fala, cara, eu sei, algumas coisas eu consigo atingir objetivos, em algumas coisas eu não consigo, eu travo. Em algumas situações, eu sei e estou caminhando e vejo que estou indo em direção. Só que muitas vezes a gente se apega apenas a um dos pilares necessários para a mudança acontecer. Eu vou falar de alguns pilares para vocês, na verdade, vou falar sobre 9 conceitos e um desses conceitos é o que a maioria fica presa nele, mas ele não é a base completa, né? Primeira coisa, por que nós, seres humanos, nós ansiamos tanto pela mudança? Vocês já repararam o quanto que é automático? Todas as pessoas, elas parece que tem algo que nos envolve, que faz com que a gente queira a mudança. E o que vocês acham que tem por trás disso? É que nós estamos aqui com o intuito de evolução. Então, se nós estamos aqui para evoluir, a mudança ela faz parte de uma evolução. Porque a partir do momento que eu chego em um ponto e eu fico e permaneço naquele lugar, não existe transformação. E se não existe transformação, não tem evolução. Então, a mudança, ela é algo que está aí no universo, né? Vai envolvendo a gente e ela nos motiva a esse olhar. Rafa, seja bem-vinda, Paulo também. Então, ela nos motiva a olhar para o que nós estamos vivendo hoje, que às vezes até tá bom, mas a gente olha e fala, precisa alguma coisa mudar aqui. Por quê? Para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga se transformar, porque esse é o propósito da vida. Então, quando nós estamos com uma vida, a gente inconscientemente, algo nos mexe, algo nos movimenta a nos motivar uma mudança, a mexer em algo que às vezes precisa ser olhado para aquilo, ou para que a gente possa evoluir ainda mais a nossa espécie, quem nós somos. Faz sentido para vocês? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como, gente, mas tava tudo tão bom, para que eu fui inventar moda? Não precisava inventar moda, tava bom do jeito que tava. Mas naquele momento onde tava do jeito que tava, de verdade, você inconscientemente teve algo ali que fez, mas isso aqui tá bom assim, mas e se a gente mudar alguma coisa?
E isso acontece e vai acontecer enquanto você estiver conectado com o externo, com essa energia de vida, que é de transformação, de evolução contínua. Então nós sempre, quando nós chegamos em um objetivo, o que acontece? Eu starto novamente, uma nova mudança, um novo aprendizado, um novo aprender, um novo evoluir. E isso é extremamente importante para que a gente consiga chegar e cumprir com o propósito da vida, tá bom? Então, a primeira coisa, quando a gente para e pensa, ok, então eu sou motivado por uma energia que me pede para uma evolução. E por que muitas vezes eu não consigo chegar nesses objetivos os quais eu coloco? Porque a maioria das vezes nós olhamos para os nossos objetivos com a nossa mente. Então eu olho e falo, o que está faltando? E eu quero buscar algo ali para suprir uma falta, um vazio ou alguma coisa como um desafio. Só que na verdade, hoje eu vou falar para vocês algumas coisas que são os pilares que nós precisamos primeiro trabalhar dentro de nós para a gente de verdade fazer as mudanças e as transformações necessárias. E quando isso acontece, tudo flui de forma muito mais leve e natural. E o primeiro desses passos, o primeiro conceito de todos esses, Anderson, seja bem-vindo, é vocês olharem para a vida de vocês. Então, a primeira coisa que nós precisamos olhar para onde eu quero chegar é onde eu estou hoje. Parece tão clichê. E muitas vezes eu faço frases simples e rápidas nos Reels, porque é complicado de você conceituar tudo isso. Mas hoje eu vou colocar como um conceito para vocês entenderem e com um olhar diferente, tá? Porque quando você pensa, ok, eu estou aqui hoje, estou caminhando para um determinado lugar. Ok, onde eu quero chegar? Meu objetivo. Beleza, até aí todo mundo sabe, isso é clichê, não é? Só que quando eu falo para vocês quem eu sou hoje, eu só vou conseguir chegar num amanhã de verdade se eu transformo o meu hoje. Isso é a verdade, gente. Por quê? Isso não é simplesmente a Kelly vem com essa história. Não é disso que eu estou dizendo. Eu preciso transformar o meu pensamento, a minha energia, o meu olhar para aquele objetivo. Se hoje, vamos pensar que a vida é uma escada, né? Se hoje eu sou uma pessoa que tem uma formação específica, eu já cheguei num determinado grau dessa escada. Se hoje eu volto para a primária, né, da escola, não faz sentido nenhum. Então aquele degrau não me cabe mais. Então é como, não faz sentido estar aqui. Esse lugar não é para mim mais. Isso é a vida. Então, de acordo com a minha evolução interna, por que não vai fazer mais sentido? Porque quando você estiver lá vendo o alfabeto, A, B, C, você vai olhar e fala assim, tá, não tem lógica você tá ali perdendo seu tempo, colocando sua energia para aprender algo que você já sabe. Então aquilo já faz parte de você. Então, eu tô trazendo um exemplo bem simples para vocês conseguirem compreender meu raciocínio. Então, eu cheguei num determinado degrau. Se hoje eu estou num determinado degrau, eu fui adquirindo coisas, conhecimentos, desenvolvimento do meu ser para estar onde eu estou. Então, o degrau anterior, se eu volto nele, ele já ficou fácil. Ele já não faz sentido estar ali mais. Então, é como se a nossa escada, né, a gente vai subindo de acordo com esse desenvolvimento interno nosso. Então, quando eu vou para o próximo passo, somente quando eu me torno o que tem naquele próximo passo. Porque também, se eu pego uma criança que está lá aprendendo ABC e coloco ela numa faculdade, não vai fazer sentido para ela. Ela não vai conseguir aprender nada. Então, é a mesma coisa. Não adianta eu querer sair de um degrau acima, ir lá para baixo e falar, tá, eu vou ficar aqui, porque isso não vai fazer mais sentido, você vai sentir que você não faz parte daquele lugar mais,
como também se eu te pego e coloco num degrau que você não está capacitado para ele não vai fazer sentido para você. Então, quando nós pensamos em evolução, em transformação, que quer dizer o quê? Mudança. Quando eu penso em mudança, eu tenho que estar apto a essa mudança. Eu tenho que estar apto a essa transformação. Eu tenho que me transformar primeiro para que a transformação aconteça em minha vida. E isso não é clichê, isso é real. Isso é o que acontece. Se eu não me torno aquilo, eu não estou apto para aquele degrau. Conseguem entender esse lugar? O que eu estou dizendo para vocês? Eu me desenvolvo. E isso quer dizer, é o olhar para mim. E muitas vezes eu não consigo avançar, muitas vezes eu não consigo atingir objetivos e sinto como estou travado, não estou conseguindo evoluir, não estou conseguindo ir para o próximo passo, por mais simples que ele pareça, por mais óbvio, por mais que estrategicamente parece que eu já entendi o que tem que ser feito, mas eu não tenho força para aquilo. Por quê? Porque internamente eu não estou preparado para aquele degrau. Internamente eu ainda não estou capacitado para aquele lugar. Então hoje eu estou trazendo para vocês algumas coisas que vocês precisam olhar primeiro para ir para a evolução, para ir para a transformação, para ter a vida a qual você deseja. Então, vocês já viram quantas pessoas que às vezes ganham em Mega Sena, que ganham aí muito dinheiro e perde tudo? Porque o dinheiro vem do externo para o interno, só que o interno não está capacitado para aquilo. Então, como eu não estou preparado para aquele lugar, quando aquele lugar chega em mim, eu perco tudo, né? E vocês já viram também o contrário? Quando pessoas que são milionárias, que conseguiram uma vida assim, muito abundante, e de repente, por uma situação, por exemplo, veio uma pandemia, vem uma mudança de mercado, coisas nesse sentido. E essa pessoa vem a perder muitas coisas, às vezes ela chega até a falir, mas ela recupera. Por quê? Porque ela, no estado pessoal interno dela, ela não está mais preparada para não ser uma pessoa abundante. Ela não é uma questão do externo para o interno, e sim de dentro para fora. Esses dois exemplos ficam claros para vocês entenderem que, por mais que às vezes eu olhe para o externo e pense, eu quero chegar nesse determinado objetivo, isso tá tudo bem, você sabe para onde você quer ir, você já tem ele claro para onde você quer caminhar. Hoje eu estou dizendo não sobre estratégias, hoje eu não estou dizendo sobre conhecimento, eu não estou falando sobre mente. Hoje eu estou falando o que tem por trás de que eu não consigo, eu não vou, eu não caminho. E isso tá inconsciente, isso tá no nosso emocional, isso tá na minha compatibilidade interna com o externo. E é esse lugar que eu quero que vocês olhem, para vocês conseguirem entender que o externo só vai acontecer decorrente desse interno. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão conseguindo entender? Vão colocando aí comentários, eu adoro que vocês interagem comigo. Vão falando aí se tá ok, se não tá. Se for surgindo dúvidas, vão colocando. Embaixo tem um sinalzinho de interrogação. Pode colocar nele também, que aí depois eu olho especificamente no final e respondo caso eu não tenha acompanhado dentro dos históricos de mensagens aqui, se acaso vocês forem mandando algumas coisas, tá? Mas vão falando aqui comigo, vão interagindo. Embaixo também tem um coraçãozinho. Cliquem nele, por favor. Quando vocês dão um coraçãozinho, mais pessoas são informadas que está tendo esse conteúdo, porque o Instagram entende que esse conteúdo ele é relevante. Então, deem coração se vocês estiverem gostando, para que mais pessoas possam também receber a notificação que eu estou online, eu estou ao vivo aí, para mais pessoas ouvirem sobre esse assunto, tá bom? Então, a primeira coisa, olhar para dentro. Eu preciso olhar para quem eu sou para me capacitar ao degrau o qual eu desejo chegar. Então, se eu quero evolução, eu preciso evoluir como pessoa. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso ponderar a respeito. Então,
quando eu vou para a vida, olhando para dentro, quais são as coisas que eu preciso ver de mim mesmo? Você nasceu com dons, habilidades naturais. O que você trouxe, que você tem aí, que isso é seu e que você precisa colocar para a vida? Quais são os presentes que você ganhou que hoje você poderia compartilhar com os outros? Muitas pessoas falam, nossa, mas eu não faço ideia quais são os meus propósitos, quais são os meus dons, quais são as minhas habilidades. E aí, perguntem-se o seguinte, quais são as suas necessidades? Quando você já pensa nos seus objetivos de vida, isso já é um ponto para você descobrir seus propósitos. Por quê? É dentro das suas necessidades que você acha quais são suas habilidades. Por quê? Nem todo mundo vai ter um olhar para as mesmas coisas. Então, quando você olha para a vida e pensa, quais são as minhas vontades? Quais são as coisas que eu olho para a vida e gostaria de ter aquilo? Quais são os meus desejos? Quais são as minhas necessidades? O que eu gostaria que acontecesse, tanto na minha vida como na vida em específico? Isso tem a ver com a sua essência. Isso tem a ver com quem você é. Outra forma de você também olhar para si, vendo quem você é através da sua criatividade. O que quando você tá aí sem fazer nada, você vem na sua ideia, você começa a criar pensamentos, você cria até fisicamente questões manuais. O que é a sua criatividade? Como que você coloca o seu ser para fora? O que você tem criado aí? E aí, isso também tem a ver com a sua essência. E por que isso tem a ver com os nossos objetivos? Porque quando eu olho para mim e me vejo, eu me fortaleço. E quanto mais eu vou me fortalecendo, quanto mais inteiro eu vou me tornando, mais apto ao próximo degrau, ou ao segundo, ou terceiro, ou quarto acima de mim, eu estarei. Então, quanto mais eu faço esse movimento, mais o movimento externo acontece, porque eu estou compatível a ele, tá? Então, quando você pensa, eu tenho habilidades, eu tenho os meus, as coisas que eu tenho necessidade, as coisas que eu sei fazer. O que você sabe fazer tão bem que você pode presentear outras pessoas com isso? Então, imagine o seguinte, eu te dou um presente. O que você vai fazer com esse presente é uma questão sua. Mas através desse presente, algo na sua vida pode ser melhorado. Pense que os nossos dons, nossas habilidades, a nossa essência, ela é isso. É o que eu tenho, que através de mim eu posso compartilhar para que o outro continue a vida dele. Então, eu não preciso cuidar do que é um dom. Eu não preciso cuidar do que é uma habilidade. Sim, é algo que dá continuidade. Então, isso, gente, está em coisas simples. Está no que nós somos. Então, o quanto que você já consegue se identificar nesse lugar. O quanto que você consegue se ver vendo que você é muito mais do que simplesmente um atingimento de meta, é muito mais do que um carro novo que você comprou. Você tem algo ali que é seu e que é você. E esse ser, e quando você compartilha através de quem você é com o outro e você presenteia o outro com você, isso estou cumprindo com o que eu vim fazer aqui. Por quê? O que eu sou e eu compartilho com o outro, isso passa a ser um presente para o outro, mas eu recebi um presente de ter aquela habilidade, de ter aquilo desenvolvido em mim. Nada vem, do nada. Então, eu recebi um dom, eu recebi algo. Então, quando eu pego aquele algo e eu faço algo com isso, eu compartilho o meu dom. Isso faz com que outra pessoa seja presenteada. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu tô dizendo, tá? Quando uma pessoa prepara, não sei, vamos pensar, vou colocar aqui um exemplo como o meu trabalho que eu faço.
eu estudo muito e eu compartilho com você um conhecimento. Então, nesse momento, você está adquirindo esse conhecimento. Eu estou compartilhando com você um presente, mas esse presente foi me dado porque eu tenho a capacidade da comunicação, eu tenho a habilidade da compreensão e eu recebi isso tudo. Então eu ganho isso tudo como um presente, tenho essas habilidades e através dessas habilidades eu compartilho com você o conhecimento. E quando você adquire esse conhecimento de mim como um presente, isso pode fazer com que você tenha um outro olhar para a sua própria vida. Isso pode fazer com que você tenha transformações na sua vida que vai te levar a um lugar muito além do que você iria sem o presente o qual eu estou te dando. Entende como que é esse processo? Então, é você entender que o seu lugar de vida está em compartilhar o que você recebe. E isso não quer dizer somente através do trabalho, são várias coisas que a gente faz que pode ser, que você pode considerar como um presente que você está compartilhando com o outro. Vocês conseguem identificar esses lugares na vida de vocês? Vocês já se viram como isso que eu faço é um presente, né? Quando a gente recebe uma habilidade, né? Então, quando eu coloco o meu trabalho, e o trabalho, às vezes, em fazer uma refeição, e aí, através do meu trabalho, eu estou compartilhando um presente para as pessoas estão usufruindo daquilo, estão dando continuidade na vida delas através daquilo, entende? Então, eu compartilho com as pessoas o presente o qual eu recebo, e isso passa a ser um presente na vida dessas pessoas e ela dá continuidade na vida dela. Ela não me deve nada, né? E ela simplesmente é abençoada através de algo que eu também recebi como um presente. Isso é muito importante eu ter em mente que sem atingir esses lugares é muito mais difícil de você conseguir atingir todos os objetivos de vida que você tem. Por quê? Chegou, né, Simone? Seja bem-vinda. E Júnior também. Quando você consegue atingir esse lugar, quando você consegue entender que eu internamente vou criando uma compatibilidade com o meu externo e eu vou me fortalecendo, isso vai fazendo com que o meu externo se torne mais e mais potente, vocês entendem que você vai caminhar muito além do que hoje você tem caminhado? Então, quais são os presentes que você está compartilhando ou você está guardando todos os dons, todos os presentes que foi te dado com você sem compartilhar com ninguém? Então, tudo está aí guardadinho ou você está usando isso em pró de fazer com que o seu propósito de vida seja cumprido, que é da evolução. E através de você essa evolução pode acontecer. E aí, quando isso acontece, é pensar que eu estou construindo não somente, eu vou comprar um carro novo, ok, mas eu entendo que esses são os objetivos que a gente coloca. Eu entendo que a gente coloca coisas muito mais materiais do que internas. Mas quando vocês conseguem entender que quais são os legados que eu estou deixando, para que eu estou vivendo, o que está vindo para mim e eu estou conseguindo permitir que continue através de mim. Isso vai fazer com que as coisas vão muito mais além, tá? Então, entendam isso. E aí, algumas coisas, às vezes a gente está preocupado com o externo, de atingir algum objetivo, uma meta, coisas nesse sentido, mas eu não estou olhando para o que realmente importa. As pessoas, elas são as coisas mais importantes que existe. Então, por mais que o financeiro, o material, ele é importante, quando você se vai, o que fica é o impacto que você gerou nas pessoas, o seu relacionamento com as pessoas. Então, as pessoas são as coisas mais importantes que existem. Então, eu te pergunto, como está o seu relacionamento com a sua família? E quando eu falo seu relacionamento,
não estou dizendo somente de convívio, tá? Muitos momentos, quando a gente para e pensa, então estou vivendo o tempo todo, estou junto, estou presente. Não é nesse ponto. É como está o seu relacionamento interno. Então, o quanto você internalizou, o quanto você relaciona com essas pessoas da sua família. E quando eu estou falando de família, eu estou falando de família de origem. Então, os seus pais. Então, quando eu falo dos traços, a gente fala muito das dores. Então, quais foram as dores que você viveu durante sua infância? Que te desenvolveu e te proporcionou ser quem você é hoje. Só que dentro de dores existem traumas, e dentro de traumas existem rancores, críticas, não é verdade? Então, às vezes eu olho para o outro e a gente tá convivendo bem. Eu elogio o outro, eu falo, você é muito bom nisso, nossa, sua camisa é muito linda. Mas de verdade o quanto que eu reconheço o outro, o quanto eu reconheço a importância do outro, o quanto que tem de reconhecimento. Isso é diferente de elogios. Então, o quanto que você, dentro de você, como está o seu comportamento, como está a sua relação, o seu relacionamento com os seus pais. Isso vai fazer com que você tenha força para caminhar. Por quê? Essa semana eu ainda falei, uma pessoa insegura, porque o que faz com que eu não avance muitas vezes, eu não confiar em mim mesma. Eu achar que eu não estou pronta para ir para aquele degrau. Eu não encarar o que é preciso para aquele próximo degrau acontecer. E isso muitas vezes vem através do medo. Então eu olho e falo, nossa, eu quero isso. Só que quando eu tiver isso, quais as consequências que isso pode me gerar? Isso vem da minha desconexão com a mãe. E quando eu falo isso, as pessoas pensam assim, como assim? Eu tenho uma boa relação com a minha mãe. A desconexão com a figura materna, com o que é o ser mãe. Olha o quanto isso é profundo. O que uma mãe é? Ela é um portal do divino para o físico. Olha, gente, essa live hoje está profunda, mas é para vocês entenderem onde é que a gente tem que ir para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. E é assim, não tem outro caminho, não tem. Esse lugar do divino para o físico é a mesma coisa de quando você se conecta com isso, quando você de verdade entende qual que é essa internalização de uma mãe, o que você entende que é essa relação do divino com o terreno. Eu tô com uma tosse terrível, gente. Quando você entende esse lugar de divino com o terreno e você internaliza o que é ser mãe, o que é o papel e a função mãe na sua vida, e você consegue internalizar isso, você entende que você é filho de um ser que te conectou do divino para o terreno, ok? E esse ser não é um ser perfeito, é um ser cheio de defeitos, cheio de pecados, cheio de virtudes. E quando você se conecta com esse lugar, você entende que você, como ser, também precisa se abrir para esse lugar. E que através de você, como um ser imperfeito, mas um ser também cheio de virtudes, cheio de pecados, mas também virtudes, você também é um portal para a vida. Porque você tem a força materna dentro de você. Então você permite que os seus dons, que vêm de algo muito além, para um terreno, para um físico. Quando isso acontece e você internaliza a mãe, gente, eu expliquei de uma forma assim mais simples impossível o que é tomar mãe. E quando você faz esse movimento, você tem menos medo de arriscar. Porque quando você olha para a vida e entende que você pode errar, que você não tem problema de arriscar, que você
se não conseguir fazer exatamente o que as pessoas esperam, mas que aquilo é quem você é de verdade e que aquilo é além do que você pode imaginar, você não tem medo. Então você só é inseguro, você só não tem confiança em si mesmo quando você não está nesse lugar. Se você consegue olhar para sua mãe e entender o papel divino, mas ao mesmo tempo humano, que é ser uma mãe, você entende como que é o papel que você tem que cumprir na vida. Entende a ligação linda e ao mesmo tempo real do que é essa conexão e esse relacionamento com mãe e com pai é extremamente importante, porque através desse ensinamento, dessa compreensão, eu ganho força e eu caminho. Ninguém me para se eu sei o que eu estou fazendo, com um propósito muito além dessa pequenez que nós somos. Quando eu estava em Portugal, a gente subiu num castelo muito alto. Mas muito alto. Eu falei, não sei nem o que nós estamos fazendo aqui, porque eu não gosto de altura, né? E aí a gente nesse lugar muito alto, e aí eu tava conversando com minha amiga, e a gente parado lá, olhando o povo lá embaixo. Gente, parecendo umas formiguinhas, ó, bem pequenininha. E olha que eu tava alto, mas assim, era como um morro, né? E aí a gente olhando, eu falei, gente, como que nós somos prepotentes de achar que a gente é tanta coisa assim, né? De achar que a gente pode fazer tanta... A gente precisa cumprir com o que é preciso ser cumprido. Isso que é o nosso papel aqui. Nós somos tão pequenininhos, nós somos seres tão sensíveis, tão delicados, ao mesmo tempo tão impotentes. Então, se a gente consegue entender a nossa grandiosidade através da nossa pequenez, a gente vai conseguir ter muito mais força para essa caminhada. E a gente entende o quanto que nós somos limitados, o quanto que nós somos imperfeitos, mas ao mesmo tempo o quanto que esse portal de um divino para um terreno, ele passa por nós. Tá muito profundo? Me falem aí. Então, você vai fazer sua vida permitindo um legado ser gerado através de você. Então, o que você vai deixar aqui? Você vai deixar filhos, você vai deixar livros, você vai deixar conhecimento, você vai deixar obras, você vai deixar ações. O que você vai compartilhar que está em você e que só você pode fazer? Que ninguém mais tem os dons que você tem. Ninguém mais pode cumprir com o que você veio aqui cumprir. Então, como que você vai fazer com que essas coisas permaneçam a partir do momento que você se partir? Então, isso não tem que estar ligado a você. Tem que ser algo que passe por você e dê continuidade através do que você ensinou, compartilhou ou que fez. Isso vai dar continuidade. Isso vai ficar para uma próxima geração, isso vai ajudar outras pessoas a prosperarem, crescerem, entende? Então, é nesse ponto. E aí, né, falei sobre a importância dos elogios e entender a diferença do que é elogios e reconhecimento, porque quando eu reconheço o outro, quando eu reconheço a grandeza do outro, quando eu olho e falo, cara, essa pessoa tem isso, tem aquilo, e eu consigo entender essa grandeza, eu reconheço em mim as minhas ações, as minhas funções, as minhas habilidades também. Então, quando eu vou eu vou pegar meu carro e vou dirigir para algum lugar. E eu entendo e reconheço que, através daquela facilidade que eu estou tendo, alguém teve que trabalhar, montar as peças daquele carro, alguém desenvolveu aquela estrutura, alguém construiu aquela pista para eu andar, isso tudo tem um reconhecimento, isso tudo passa a ser muito grande, porque aquela rua foi construída às vezes há 200, 300 anos atrás, mas ela ainda está ali para me servir. Então entende que o papel de cada um é muito grande e importante na vida do outro, dando continuidade para um desenvolvimento, e eu só consigo entender o meu reconhecimento quando eu acesso esse lugar, quando eu consigo reconhecer o outro e reconheço no outro a grandeza que ele tem.
Caso contrário, eu sempre vou me achar pequeno, eu sempre vou me achar medíocre, porque eu não acho que nada é grande o suficiente. Porque a grandeza está nessas coisas pequenas, está nessas coisas que às vezes a gente deixa passar sem olhar para elas. Quando eu penso nessa evolução, quais são as minhas habilidades? Quais são todas essas coisas? Um dos outros pilares, pilar importante é o conhecimento. Então, estudos. Como está o seu estudo? O quanto você está se aperfeiçoando? O quanto você... E o estudar, gente, às vezes é adquirir um conhecimento externo, mas às vezes também é desenvolver. Então, se eu estou ali, né, eu tenho uma ideia. Então, esses matemáticos que desenvolveram essas fórmulas malucas, então, tinham um fundamento. Então, eles foram, estudaram, pensaram, pesquisaram, olhou de novo, para que uma próxima geração pudesse usufruir daquilo. Mas, o quanto que você está dedicando em questão de estudo? E aí, é onde que muita gente, às vezes, se perde. Por quê? Porque na evolução, na questão do estudo, é onde eu concentro o conhecimento. E nós somos muito mais mentais do que emocionais. Nós temos a tendência de ir pro racional, de racionalizar as coisas. E aí, quando eu vou para esse lugar, o que eu quero? Eu quero uma fórmula. Como é que eu faço? Então, como é que eu vou fazer para mim? Eu quero encontrar um relacionamento. Como que é que eu faço? Eu vou fazer isso. Mas não tá dando certo. E por que não tá dando certo? Porque eu não estou me conectando com a minha essência. Eu quero um emprego. Nossa, mas eu já fiz lá, o povo mandou, tem que fazer um currículo. Eu fiz o currículo, tô lá, coloquei tudo certinho. Então, o estudo, ele está em você se capacitar dentro das suas habilidades. Então, ok, eu preciso... eu tenho uma habilidade em específica. O que eu preciso para me tornar melhor e mais potente ainda no que eu vejo que é a minha essência? Porque outras pessoas já trouxeram conhecimentos e compartilharam coisas para que você dê continuidade no que é o seu papel aqui. Porque você não veio nessa fase agora à toa. Porque se você tivesse vindo há 300, 400 anos atrás, talvez não estaria o mundo preparado para você, porque você faz parte desse degrau de escada e não do anterior. Então, o que você já tem aqui que você pode usufruir para te ajudar a dar continuidade e fazer com que esse papel seja cumprido? E aí, gente, é entender que a gente trabalha e o trabalho é a coisa mais preciosa que existe. Porque é através do trabalho, que é a ação, que é executar, que eu abençoo as pessoas. É ao mesmo tempo que eu estou ali me relacionando, né, com tudo. E aí, como que você se relaciona com o seu trabalho? Por quê? Isso tudo vai ter a ver com a sua positividade, isso tudo vai ter a ver com seus pensamentos, isso tudo vai ter a ver com como que você levanta todos os dias da sua cama. Então, como que você manda e emana a sua energia para a vida tem a ver com tudo isso que eu tô dizendo. Então, você trabalha para quem? Você trabalha para o seu chefe ou você trabalha para um propósito? Quando eu trabalhava nas empresas, eu sempre trabalhei para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Sempre amei fazer isso. E aí, em muitos momentos, às vezes, quando as empresas falavam assim, Kelly, tem que fazer assim, eu olhava e ficava brava, porque eu falava, mas não é assim que é pra fazer, gente, eu acho que é assim que tem que ser feito. E esse lugar não é muito assertivo, tá? Então não façam isso que eu fazia, não. Mas, ao mesmo tempo, eu tava ali querendo cumprir com o meu papel, com o meu propósito. E aí, quando você faz isso, o seu trabalho, ele é como um trabalho da mãe. Lembra que eu disse? O papel da mãe, o internalizar a mãe dentro de si, a importância? Porque quando eu trabalho com a função mãe dentro de mim, eu trabalho com amor. Por quê? Quem trabalha com amor? Mãe trabalha com amor. A mãe tá ali, ó, no jantar, toda fina. O pai fala, hoje é nosso date, hoje é o dia do casal. Ela tá lá, ela tá assim, tô aqui curtindo isso daqui. Mas a cabeça tá,
mas amanhã o fulano tem que fazer isso, olha, isso aqui, será que eu tirei a roupa do varal? Ai, amanhã eu tenho que colocar a roupa pra bater. A mãe não para de trabalhar. A mãe trabalha o tempo todo. A mãe, o tempo todo, ela tá na mente dela trabalhando. E quando ela tem isso e você entende que essa função e esse jeito de trabalhar, isso é a sua vida, o papel de ir lá e bater o ponto, ele fica leve. Por quê? Porque você tá fazendo aquilo ali, mas o trabalho, ele é feito com amor. Então, se você faz aquilo ali com amor, se torna você. E como que você está se relacionando com isso? Como você se relaciona com o seu trabalho? Como que você tem se relacionado com isso? Eu estou trabalhando para alguém ou eu trabalho por mim? Para colocar o que é o meu papel. Ou, não, hoje é necessário ser feito isso porque eu vou chegar em determinado lugar. Tudo bem também. Então, quando você pensa em questão do estudo, é o estratégico, é a lógica, é o racional, é o conhecimento. Então, beleza, dá pra mim colocar algumas coisas, alguns passos aqui para serem executados. Porém, é preciso ir para esse sentir, é preciso ir acessar esse lugar da emoção. Porque caso contrário, não faz sentido e a vida fica pesada. E aí, por que eu quero que vocês entendam esse lugar? Se eu tenho um relacionamento péssimo com os meus pais, se eu tenho um relacionamento péssimo com o meu cônjuge, se eu tenho um relacionamento péssimo no meu trabalho, e aí, quando eu falo no meu trabalho, não é que eu estou tendo um relacionamento ruim com as pessoas, é como eu estou me relacionando, porque às vezes eu, por fora, estou batendo ponto, estou indo todos os dias, estou fazendo. Mas dentro de mim tá, nossa, muito pesado aquilo. Quando isso acontece, a energia que eu tenho é de não conexão com a minha essência. E aí isso faz com que eu fique sem energia. E se eu não tenho energia, eu não tenho força para pisar em um degrau e apoiar no próximo para subir. Quando eu estou sem essa energia interna, essa energia de vida em mim, o que eu faço eu não tenho força para continuar, entende? Eu não caminho, não vai, não funciona. E aí, um outro pilar extremamente importante, prazer. Não adianta a gente focar o prazer no resultado do objetivo. Não adianta. Então, se você hoje tem um objetivo claro, e aí você pensa, eu vou adquirir determinada coisa, e quando adquirir determinada coisa, eu vou ter o prazer total de ter chegado naquele local. Esse prazer, ele é muito momentâneo. Então, pense ontem. Vamos pensar para o passado. Quantos objetivos você já alcançou na sua vida até hoje? Muitos. Então, quando você pensa, então, olha, eu queria determinada coisa e consegui. Agora pensa, se você conseguiu todos aqueles objetivos que você já conseguiu até hoje, por que essa satisfação ela não continua em você? Porque de verdade você não está conectado, entende? Então, a energia só da execução, do chegar, do alcançar, ela não é suficiente para eu continuar, ela não me dá força interna. Então, por isso é importante o reconhecimento, que é aquele pilar. Porque quando eu reconheço, quando eu tenho esse reconhecimento, aí sim, eu continuo a minha caminhada com a força. Porque eu olho ainda para a execução que já aconteceu, ou com o fruto do que aquilo me tornou. Então, eu vou ficar grata o tempo todo que eu olhar para aquele fato em específico, eu vou gerar em mim uma conexão de reconhecimento, de entender que aquilo me tornou um ser melhor e eu tenho um sentimento bom em relação àquilo. Isso me dá força para continuar. Do mesmo jeito que eu continuo tendo a força, o prazer na caminhada. Então, como está o seu relacionamento
com prazer nas coisas simples. Então, quando eu olho para a vida e penso só no entusiasmo, só nos alcances de objetivos grandes, é muito menos do que no meu dia a dia. Então, quanto que eu vou caminhar, quanto que no meu dia a dia eu vou ter muito mais etapas do que o pódio. Eu vou ter muito mais etapas do que o pódio. Então, eu preciso curtir essa alegria do dia a dia. Eu preciso ter prazer no dia a dia. E aí, quando eu paro e penso que esse prazer, ele me dá sustentação. Ele me dá essa base para ficar em pé e ter essa força. E esse prazer, ele precisa estar em coisas simples, como quando eu falo para vocês, quando eu arrumo a minha casa e ter o prazer de que através do meu trabalho, lembra que eu falei? São as habilidades que eu recebo, e aí eu coloco essas habilidades em serviço do outro e ao mesmo tempo para que as coisas fluam. Então eu venho, através do meu trabalho, eu vou e limpei a minha casa. É o meu trabalho, eu reconheço o meu trabalho. E quando eu vejo aquele ambiente agradável, aquilo me proporciona um prazer. Quando eu tomo um banho, eu sinto o prazer e a alegria de estar saudável e estar usufruindo de uma água quente ou coisas nesse sentido. Então, o quanto que você está conseguindo ter prazer em coisas simples, o quanto que você está conseguindo ter prazer na caminhada, o quanto que o prazer ele tá fazendo parte desse todos os dias, porque isso, gente, vai dar força para chegar lá na frente, isso vai dar força para você continuar. As pessoas de mais sucesso são as pessoas que já conseguem colocar essas coisas em prática, são as pessoas que já conseguem ter isso tudo já internalizado nelas. Eu tenho a energia da abundância e não é a abundância que me faz ser alguém bom, entendeu? Não é assim que funciona, é eu sou, eu não estou. Então, quando eu alcanço determinado objetivo, eu estou focado no ter, então eu estou. Agora, quando eu tenho, né? Agora, quando eu caminho para um lugar, porque aquilo é o que eu sou, eu não tenho como ter menos do que isso. Eu me capacito, eu me proponho a uma situação a qual eu não tenho como, eu não mereço menos do que isso, então isso vai acontecer. É uma realidade, eu crio essa realidade que está em mim, que não é uma historinha que eu conto para o meu cérebro entender, acreditar e colaborar comigo. Não, essa verdade está nos meus poros, está nos meus sentimentos, está no meu pensamento, está em mim. Entendem o que eu estou dizendo, né? E quando eu penso isso, eu vou para um próximo pilar, que é o estar presente. E aí, vocês não têm ideia o quanto que às vezes pegar um telefone e ligar para uma pessoa que você gosta muito e conversar com ela 10 minutinhos, isso pode fazer um bem danado para um atingimento de um objetivo. Por quê? O estar presente é se fazer presente. Então, o quanto você está se fazendo presente. Então, quando hoje eu abro essa live e falo para vocês essas coisas, eu estou me fazendo presente na vida de vocês. Eu estou compartilhando com vocês algo. O que eu ganho com isso? Nada. É simplesmente o fato do prazer atual. E na hora que eu termino, eu falo, nossa, consegui, finalizei mais um raciocínio, compartilhei mais um conhecimento com alguém. Espero que alguém assistiu isso, fez sentido para essa pessoa, isso possa ajudar com que essa pessoa esteja mais feliz, mais animado, mais alegre e mais conciso nesse dia. Então, quando eu compartilho, me coloco presente, tanto na vida do outro, como me coloco presente no meu dia a dia, vivendo o meu presente, usufruindo do ok, porque quando eu sonho com o futuro ele me proporciona o direcionamento. Então, olhar para o futuro me mostra onde eu quero chegar, para onde eu estou caminhando. Mas, quando eu olho para o presente, é o que eu tenho hoje. Então, se o meu prazer está só no amanhã, se o meu prazer vai estar só
na conquista, no objetivo, eu não vou de verdade conseguir chegar lá, tá? Por quê? Porque os nossos sonhos, nossos planos, eles não são reais. Eles é uma idealização. Então eu idealizo um futuro. Não quer dizer que esse futuro vai acontecer exatamente como eu planejei. A maioria das vezes não acontece. Então às vezes acontece até melhor, às vezes até pior. Então como que hoje eu consigo pegar toda essa essência do que eu estou vivendo hoje, como que eu consigo hoje, com o conhecimento, a vida que eu tenho, estar presente nesse dia e conseguir ter alegria, ter leveza, ter a paz que eu quero ter quando acontecer o objetivo alcançado. Então é uma caminhada e isso te dá força, te dá ânimo para essa continuidade, tá bom? E o último, o que eu quero trazer para vocês. Quais funções você está apto a cumprir na vida? Então, olhe para você e pense, ok, eu tenho um determinado objetivo. Beleza, eu quero alcançar determinada coisa. A vida tem que ser baseada em propósitos, em sonhos, em objetivos. Porque isso dá ânimo, porque isso dá direcionamento. Caso contrário, eu olho e falo assim, é um dia seguido do outro. Não, até quem tá vivendo dentro de propósito de vida já entendeu isso, pensa assim, bom, então eu tenho que escrever um livro para deixar para as próximas gerações. Ou, nossa, vou fazer determinada coisa. Então, a pessoa também tá com objetivos, ela também tá criando ideias para consolidar essas habilidades que lhe foi dada, esses dons que lhes foram dados, para você poder compartilhar na vida. E aí quais funções você vai cumprir na vida? E quais funções você está aberto a... E quando eu falo funções, eu tô falando de papel, né? Então, assim, como que você tá cumprindo seus papéis aqui, né? Então, quando eu falo pra você, eu atuo numa determinada área, mas se eu trabalho com aquilo, entendendo que aquela função a qual eu executo, ela é de tamanha importância, mesmo que ela ainda não é o meu objetivo alcançado, mas que através daquela função eu cumpro com um papel que é importante na vida do outro, ou que às vezes é um papel necessário ser cumprido, e o quanto que aquilo pode me transformar no hoje para quando eu chegar na onde eu quero, ou o quanto que esse papel, essa função a qual eu estou vivendo hoje vai me fortalecer para o próximo degrau, eu não precisar voltar para este. Então, nem sempre o que a gente está vivendo hoje, a gente já chegou no objetivo que a gente quer. Mas eu estou cumprindo funções, eu estou cumprindo papéis e que esses papéis fazem parte de quem eu sou. E eles precisam ser valorizados, reconhecidos, eles precisam ter força. Por quê? Eu só consigo evoluir quando eu fortaleço quem eu sou. Então, se eu tenho um objetivo, eu quero chegar num determinado cargo, mas hoje eu executo determinado cargo que é abaixo daquele. Eu preciso dar valor nesse o qual eu executo hoje, e esse cargo, ele precisa, eu preciso entender o papel e a função na totalidade desse cargo para que eu consiga atingir o próximo. Porque isso vai fazer com que eu olhe para esse cargo em si, né? Eu tô dando um exemplo de trabalho, porque muitas vezes a gente tem objetivos assim. Então, vamos supor, eu trabalho como... Vamos pensar aqui. Eu tenho uma cliente que fala, né, que ela tinha um desejo de trabalhar em empresas e coisas assim, mas de verdade ela ama trabalhar como babá. E qual o problema de você trabalhar como babá? Nenhum. Aí você tem que entender qual que é a grandeza dessa função. E quando você entende a grandiosidade de você estar ali naquela função e aquilo ali te traz alegria,
Você não vai ter alegria somente em alcançar o outro objetivo o qual você está buscando, mas também em cumprir a função a qual você está aqui hoje. E como que essa função aqui hoje pode te fortalecer para chegar onde você quer chegar um dia. Entende o que eu estou dizendo, gente? Usufruindo e ao mesmo tempo valorizando o carro simples, popular que eu tenho, que eu vou chegar talvez em ter o meu carro do ano e importado e tal. Então, conseguindo usufruir e valorizar as funções que eu tenho hoje, que eu vou chegar a alcançar as funções as quais eu almejo lá na frente. E quando eu falo em funções, às vezes é até mesmo em alguns momentos, por exemplo, eu estou buscando um relacionamento, eu sou solteira e quero um relacionamento. Quanto que hoje eu já consegui valorizar a minha função solteira, o quanto eu já aprendi com esse lugar, já olhando para aquele outro objetivo para chegar lá o mais preparada possível, o mais completa possível. Porque aquele lugar não pode ser para suprir vazios, aquele lugar não pode ser para me olhar e falar assim: eu quero alguém para fazer companhia. Eu quero alguém para cuidar de mim. Eu quero alguém para me dar segurança. Não, eu quero alguém para compartilhar da vida a qual hoje eu sei que eu consigo ter sozinho. E aí, quando eu já consegui chegar nesse lugar, a consequência do relacionamento é muito mais fácil, porque o outro ele vai ele vai olhar para mim com o mesmo olhar de olhar e falar: olha, eu quero essa pessoa para mim. Agora, quando eu quero que o outro supra, é mais difícil de eu conseguir com que essa pessoa venha para atender as minhas expectativas. Então, eu me completo, eu tenho prazer em mim mesmo, eu tenho prazer comigo mesmo, para com isso, quando eu vou para a próxima etapa, eu vou ter prazer na próxima etapa também, porque eu vou estar mais preparada para aquilo. Eu fui usando alguns exemplos, mas quando eu trago esse conceito para vocês, esses passos, ele não tem a ver só com trabalho, ele tem a ver com todas as áreas da vida. Então, por isso que eu usei relacionamento e tudo. Então, se hoje você olha para a vida e pensa: eu estou com meus objetivos claros, eu sei o que eu quero, mas eu não sei o que está acontecendo. Tá travado? Em quais dessas áreas está travado? Como que você está olhando para trás? Como que você está olhando para o hoje? Como que você está olhando para o amanhã? Então, onde aí vai precisar de ajustes? Onde aí está precisando ainda ser feito o trabalho árduo que a Amanda acabou de comentar aqui? Porque esse trabalho, ele é de dentro para fora. Por isso é que não adianta eu correr atrás de um objetivo, sendo que, de verdade, eu não estou com as pernas preparadas para essa caminhada. Porque eu vou correr e não sair do lugar. Então, se você já identificou: opa, isso aqui tá faltando, peça ajuda ou foca no que precisa para você continuar essa caminhada e fazer as coisas acontecerem como você deseja. Mas quando você chega nesse lugar, o prazer está em viver e não simplesmente em chegar em determinado lugar. E aí os objetivos, eles passam a ser seculares e não primordial na sua vida, para a sua alegria e você se sentir realmente bem, feliz com você mesmo. Então, guardem uma frase com vocês. Qual o legado? O que vocês vão deixar? O que vocês hoje estão construindo para quando você não existir mais, existir sem a sua presença? Isso qual presente você está deixando na vida? Então, o que você vai compartilhar? Então, se você por exemplo, aqui, eu tenho pessoas aqui, né? Por exemplo, a Amanda é enfermeira. Através do seu trabalho, quantas pessoas já viveram? Quantas pessoas conseguiram sobreviver a um problema que estavam vivendo naquele momento através da sua dedicação? Então, não vem a valorização pelo salário, e sim por esse papel. Quando você entende a grandeza disso, você automaticamente sente prazer na vida, porque você vê o quão grande é esse portal da divindade para o físico.
Entenderam, gente, como é que funciona? Então, espero que vocês consigam olhar para isso com um olhar mais... Eu sei que hoje eu trouxe uma coisa bem mais profunda, eu sei que foi uma coisa bem mais complexa, se a gente ainda não descobriu o propósito. No início da live eu falei sobre como descobrir isso. Então, como que você vai descobrir quais são as suas habilidades, né? Quais são as suas, a sua essência? Você vai pensar quais são as necessidades, quais são as coisas que eu olho para a vida e falo, gente, eu acho que isso falta. Por quê? Você é único. Você recebeu um presente, você recebeu uma forma de existir, de ser, que só você tem. Então, como que você pode colocar essa autenticidade, esse seu jeito, que é o que eu questiono, o que eu penso sobre a vida, como que o que falta, que eu olho e falo, tem uma necessidade que isso já é um indício para você caminhar e buscar respostas. E aí você vai ir para o outro lado, né? Então eu primeiro vejo o que é que tá ali instigando em mim, e aí eu vou trabalhar em questão do conhecimento, vou trabalhar as outras partes que eu trouxe aqui como pilares. Então, você pensa primeiro, quais são as minhas necessidades, quais são as minhas criatividades, o que é que ninguém nunca me ensinou, mas que eu faço muito bem. O que é que eu sei fazer que ninguém mais sabe? O que eu sei de diferente? Às vezes, gente, uma pessoa sabe contar piada. Às vezes uma pessoa tem uma habilidade enorme de cuidar de animais. Então, como que é fazer aquilo para você? E aí, como que você, tendo essa energia, como que é essa conexão sua com aquilo, isso já mostra quais são a sua essência. E Simone, quando você pergunta, né, qual o meu propósito de vida? O propósito, gente, não é nada grande que a gente olha e fala assim, nossa, vai aparecer um anjo aqui me falar. Não é isso. Como que com a minha simplicidade, como com a minha pequenez, eu vou fazer a grandiosidade acontecer. Porque quando eu compartilho algo com uma pessoa, vamos pensar, eu sou uma pessoa grande? Não sou pequenininha. Tenho um monte de falhas, um monte de erros, um monte de pecados, um monte de imperfeições. Mas se, através do meu conhecimento, do meu trabalho, por exemplo, quando eu trabalhava com gestão, eu peguei uma pessoa que era do atendimento, que estava ali o tempo todo querendo um cargo e ela não tinha coragem de ir lá. Será um prazer te atender, te acompanhar. Quando essa pessoa queria muito, só que ela não tinha coragem, ela tinha medo. Eu peguei ela e fui mostrando para ela que ela era capaz, qual era o passo que ela tinha que fazer. Ela foi, ela fez o processo, passou. Quando isso aconteceu, eu ajudei com que ela, através daquele passo a passo, transformasse a vida dela. Então, através do trabalho dela hoje, ela pode talvez abençoar outras pessoas, mas através de como eu trabalhei com ela, eu abençoei a vida dela. Então é isso, gente, não é a gente olhar para a vida e pensar, vou fazer coisas grandes. Às vezes, o pequeno que você pode fazer uma grandeza enorme na vida de uma pessoa. E isso foi o seu papel, o seu propósito aqui. Então, façam isso, entende? E quando você pensa, quando eu estou vivendo assim, gente, a vida fica mais gostosa, fica mais leve. E aí essa questão só de eu vou conseguir determinados objetivos, passa a ser segundo plano, não fica aquela coisa mais tão obsessão. E as coisas vão acontecendo de forma mais natural. E é como se eu estou a serviço da vida, a vida está a serviço de mim. Então, eu estou a serviço da vida, automaticamente a vida ajuda, proporciona que as coisas caminhem, que as coisas funcionem. Vocês acham que todas essas coisas que eu falo vêm, que eu estudei, tá aqui passo a passo? Não, eu estudo, eu aprendo, mas ao mesmo tempo, quando eu ligo a câmera, quando eu estou no meu atendimento, tem dias que vem insights, vem informações, que é a criatividade, que eu falo, eu não sei de onde eu tirei isso, mas fez sentido para a pessoa, ajudou a pessoa a olhar para aquilo do olhar que ela precisava. Então, eu não levo a pessoa na onde eu quero levar, eu levo o meu cliente até onde ele precisa ir. Então, eu sei os passos, porque eu estudo muito, me dedico nessa parte para eu estar preparada e capacitada para ajudá-lo, mas em muitos momentos
eu recebo insights, eu recebo criatividades, informações e que eu vou conduzindo perguntas que faz a pessoa olhar e falar, entendi, o que é para fazer. E isso vem através de quê? De estar a serviço da vida. Então eu sirvo a vida acaba vir minha parceira. Ela me ajuda a fazer as coisas as quais eu desejo. Fez sentido, Simone? Consegui te responder? Me passem mais perguntas. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Ninguém mandou perguntas no privado. Acho que foi claro. Eu sei que em alguns momentos esse tipo de conteúdo ele é muito profundo, porque é complexo, mas não tem nada mais simples do que isso. Porque isso é o viver. Isso é a vida, né? Então, às vezes quando eu quero a fórmula mágica, eu também quero a fórmula mágica para muitas coisas, só que eu não estou preparada para ela. Então, quando alguém vem e fala assim, quando um guru chega e fala assim, eu vou falar uma coisa agora para vocês entenderem o que eu tô dizendo. Quando um guru vira e fala para você assim, olha, para você atingir determinado objetivo, você tem que dar o sangue. Você tem que ser comprometido com aquilo. Pegue essa frase. Quantas vezes vocês já viram isso? E aí é dado um passo a passo. E eu sei dar o passo a passo para vocês. Por quê? Em muitos momentos eu já segui alguns passo a passos. Existem estratégias, tem estudos, tem um monte de técnicas para poder te ajudar a chegar em objetivos. O que eu estou dizendo aqui hoje é por que muitas vezes você não consegue. Então, por que muitas vezes você não vai, mesmo sabendo que tem que ser feito, tá? Porque tá faltando ainda essa completude do ser para a compatibilidade do ter, tá? É isso. Mas ok, então vamos pensar nessa frase. Você tem que dar o sangue. Vocês já viram um prato chamado bife a cavalo? Ele, nesse prato, nada mais é que um bife e um ovo em cima. Nesse prato, existem 2 animais que participaram dele, né? Que é o boi, né? E a galinha. O boi, nesse prato, ele estava comprometido ou ele colaborou? O que vocês acham? Ele estava comprometido. Ele deu a carne, ele se deu para o prato. A galinha, ela foi colaborativa. Por quê? O ovo é algo que não faz mais parte dela. Então ela ela colaborou, porque ela tem um dom de colocar o ovo, mas ela simplesmente pegou aquele ovo que não serve mais para ela, ela compartilhou. Então, onde você vai chegar em questão de atingimento dos seus objetivos vai depender muito do seu comprometimento. Se você vai ser só colaborativo ou se você vai ser realmente comprometido. Então, quando eles falam dessa forma, né, de dar o sangue para alguma coisa, é isso que eles querem dizer. E aí tá, mas aí quando eu olho para isso como, tá, eu tô dando meu sangue, então eu vou morrer, então eu prefiro não fazer. Não. Se você está fazendo aquilo como um propósito, aquilo é você, é parte de ti. Então, quando você está ali colaborando, mas comprometido, você está igual a vaca, né? O boi. Você está comprometido, você está dando o seu sangue. Não é porque você está, labuta, não é isso. Eu estou dando parte de mim, eu estou entregando de mim, quem eu sou. Então isso vai para o próximo de uma forma muito mais complexa do que simplesmente o outro que só colaborou com o que não fazia mais parte dele, ele não tinha mais necessidade daquilo. Entenderam? É um pouco complexa essa parábola, né, pra gente poder fazer essa comparação, mas o dia que eu escutei isso, eu falei, nossa, fez todo sentido nessa questão de dar o sangue, porque às vezes a gente acha que é muito esforço, então para conseguir alguma coisa é esforço, e não é. Quando você vai para compartilhar algo que é seu, é um propósito, né, faz parte de quem você tá dando um pedaço de si naquilo, é gostoso, porque se você pensar,
um físico que ficou lá 80 anos estudando, 50 anos estudando para uma fórmula em específico para explicar para você a lei da gravidade, ele não foi colaborativo, ele não deu um ovo, ele foi comprometido, ele deu sangue, porque ele estudou de noite, ele não parava de pensar, ele trabalhou com uma mãe, então ele teve a conexão com a mãe, então ele estava ali o tempo todo pensando, olha só, eu tô aqui, sei lá, escrevendo, mas ao mesmo tempo eu já tô pensando, nossa, mas aqui e tal, isso aqui é gravidade. Por quê? Porque ele está comprometido, ele está ali conectado totalmente, dando o seu sangue para fazer aquilo acontecer, porque ele sabe que aquele é o papel dele ali. Entenderam a diferença, gente? E aí não fica pesado, não fica. Por quê? Porque faz parte de quem você é. E você também consegue dar essa continuidade, por quê? Porque você sabe que não tem outro caminho, né? Eu só preciso ser quem eu sou e as coisas vão fluir, vão acontecer como tem que acontecer. Eu estou a serviço da vida, a vida vai me proporcionar chegar onde eu quero e tudo. Que bom que fez sentido, Simone. Mas alguém tem alguma pergunta? Ficou complexo, ficou mais confuso na hora que eu fui explicar aqui do bife a cavalo, ficou mais simples. Pra mim, essa parábola é super, assim, fez todo sentido pra mim quando eu escutei, mas às vezes pode ser que eu não expliquei de uma forma tão clara. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês olhem para os objetivos de vocês hoje com um olhar diferente. Tenho certeza que ninguém nunca trouxe para vocês uma reflexão dessa forma, de olhar para, meus objetivos eu não tô conseguindo alcançar, porque geralmente a pessoa vai falar, estruture as suas metas, os seus passos de forma diferente. E eu falo para vocês, olhem para o que precisa, que é a base do atingimento desses objetivos, né? Que é você. Então você é o alicerce dos seus sonhos. Então, se você quer, você faça as coisas acontecer na sua vida, você pode, mas não deixe de olhar para essas coisas, porque isso vai fazer com que a caminhada seja prazerosa, seja algo gostoso no dia a dia, seja algo que de verdade vai ser realidade para você, e não só uma ilusão, só uma idealização. Muito obrigada para quem ficou comigo do início ao fim, vai ficar gravada para vocês reassistirem, para vocês verem depois, compartilhem com os amigos, para mais pessoas poderem ver, para mais pessoas poderem entender esse lado. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar qualquer pergunta, pode mandar nos comentários, ou se quiser me mandar no privado, também pode mandar, que eu tenho o maior prazer em responder. Espero que vocês possam ter compreendido essas informações, espero que tenha ficado dado aquele quentinho aqui dentro para continuar, sabe? Porque eu acho que o propósito é esse, é você olhar e falar, nossa, só faz, é porque tem coisas aqui para ser ajustadas, tá difícil porque não tô caminhando pro lugar certo. É só isso. Então, se tá precisando ajustar, ajuste o que precisa ser ajustado e vá pra vida. Você é único e eu tenho certeza que você tem coisas aí dentro que precisam sair para ser compartilhadas com o mundo, para que outras pessoas possam usufruir de quem você é, para que outras pessoas possam ser abençoadas por quem você é e principalmente você tem presentes que você recebeu e que você precisa presentear o mundo com o que você é, tá bom? Que bom que você gostou, Simone. Um beijo toda quarta, 8h30 horário de Brasília, né? E 12h30 horário de Irlanda. Estarei aqui com vocês, passando um pouquinho do meu conhecimento. Um beijo, uma ótima semana para vocês.